Fala aí, rapaziada do canal, Felipe Oliveira na área, para falar nesse sábado, dia 14 de dezembro de 2024, sobre Abel Ferreira. Pois é, eu ainda não tenho os recursos aqui necessários para compartilhamento de tela com vocês, mas me surpreendi bastante, fiquei até um pouco assustado quando estava lendo ali durante algumas gravações que a gente fez nesse sábado aqui para o canal. Tava lendo ali no Twitter algumas movimentações e tal, e o nome do Abel Ferreira surgiu como o principal alvo para o comando do Sporting de Portugal. Time que o Abel já jogou, tem um carinho enorme. E aí, eu vou ler aqui com vocês rapidamente a notícia do Metrópolis, lá do Rafael Costa, nesse sábado, publicada a 1h09 da tarde, que traz um título: sem renovação acertada, Abel Ferreira entra na mira do Sporting. O time português estaria de olho no trabalho de Abel Ferreira após perder Rubem Amorim para o Manchester United. Aí ele começa a matéria aqui dizendo que o técnico Abel Ferreira segue escrevendo sua história no comando do Palmeiras, com uma trajetória vitoriosa e recheada de títulos pelo Verdão. O treinador desperta o interesse de clubes europeus, e um dos interessados em tirar Abel do clube paulista é o Sporting de Portugal, segundo informação do jornal português Record. Jornal muito grande lá em Portugal. A equipe estaria de olho no trabalho de Abel Ferreira após perder Rubem Amorim para o Manchester United. Líder do campeonato português, o Sporting vê com bons olhos a chegada do comandante palmeirense. O interesse teria crescido após Abel Ferreira encerrar a temporada de 2024 somente com o título do Campeonato Paulista, sendo a primeira sem nenhum título nacional ou internacional desde a sua chegada. Entretanto, aí eu já fiquei mais calmo. O Sporting tem algumas dificuldades para trazer o português, para fazer o português retornar à terra natal. Uma delas é o contrato até dezembro de 2025. O contrato do Abel vai até o fim do ano que vem, obrigando aí a equipe portuguesa a pagar sua rescisão. Que convenhamos também, enfim, os caras pagam em euro lá, né? A renovação do contrato entre o treinador e o Palmeiras ainda não foi negociada, mas é uma das prioridades de Leila Pereira, presidente do clube, que pretende estender o vínculo do técnico até 2027. A questão salarial seria outro fator, já que Abel hoje recebe cerca de 6 milhões de euros anuais no Palmeiras. Algo em torno de 37,7 milhões de reais por ano. Apesar do interesse, o Sporting ainda não havia formalizado nenhum tipo de proposta pelo técnico do Verdão, de acordo com o Record. Abel e Sporting, aí fala aqui da relação dos dois, que o Abel foi jogador, atuou pelo clube entre os anos de 2006 e 2011, iniciou a carreira de técnico no time de Lisboa nas categorias de base. Enfim, eles falam aqui e não cravam absolutamente nada. Na ESPN, a matéria do Daniel Bocato traz um pouco mais de recheio para essa história. É uma pena que eu não posso compartilhar aqui com vocês, mas eu vou ler rapidamente para vocês, que é uma matéria que traz também mais detalhes sobre esse interesse do Sporting no Abel Ferreira. O Diário Português Record publicou nesse sábado, dia 14, que o Sporting tem interesse na contratação do técnico Abel Ferreira do Palmeiras. Atualmente a equipe é comandada por José Pereira, que deixou o time sub-20 para ocupar a vaga deixada para o Rubem Amorim, que foi contratado pelo Manchester United. A publicação aponta que o principal entrave, já vai direto ao ponto, o principal entrave é uma eventual negociação pelo salário. O Abel Ferreira recebe aí 6 milhões de euros, como diz o Metrópolis, valor que atualmente o Sporting não tem condições de pagar. Eu que achei que esse valor para um time europeu seria ok, aí a matéria do Daniel Bocato aqui na ESPN diz que o clube português não tem condições de pagar o que o Abel ganha hoje. E ainda diz que esse valor que o Abel recebe no Palmeiras se equipara ao que é recebido pelo Amorim no comando do Manchester. A ESPN apurou que a procura do Sporting por Abel Ferreira aconteceu em meio à negociação da saída do antigo treinador para o time inglês. Além do Sporting, outro clube português, olha só, que teve interesse na contratação do Abel foi o Porto, que curiosamente será rival do Palmeiras no Super Mundial de 2025. Está no grupo do Palmeiras. Atualmente, os Dragões são comandados por Vitor Bruno, que ocupou a vaga deixada por Sérgio Conceição, bom treinador, que deixou o Porto em junho de 2024, depois de 7 anos de trabalho à frente da equipe portuguesa. Apesar da procura por parte dos dois times europeus para com Abel, a reportagem apurou
que o comportamento do técnico foi o mesmo que em outras oportunidades. O português sequer quis escutar o que tinham a dizer e fechou as portas para uma possível saída do Palmeiras neste momento. Ao contrário do que dizem algumas páginas de Twitter, né? É o que eu sempre falo, gente. Tem que ter cuidado ao se deparar com algumas informações nesse momento da temporada, que é um dos momentos que a gente tem que ficar ligado, tem que saber de onde vem, quem tá falando, o porquê. Muitas páginas dizendo que o Abel teria gostado, teria curtido o interesse do esporte, teria aberto as portas para uma possível negociação, teria já com intenções de assumir o clube em janeiro, enfim, calma, gente. Calma, muita calma nessa hora. A matéria aqui da ESPN diz que ele sequer ouviu, sequer vai abrir conversas, enfim, o Abel vai respeitar, ao que diz aqui a matéria, o contrato dele com o Palmeiras. Inclusive, no final da matéria aqui diz: o ídolo do clube, o Abel Ferreira, definiu nas últimas semanas todo o planejamento do clube paulista para a temporada 2025 e tem contrato com o Palmeiras até o fim do próximo ano. Além disso, existe, como diz a matéria do Metrópolis e como já é sabido por todos, um claro e manifesto interesse da Leila Pereira em renovar com o Abel até o fim do mandato dela, que será o último até o fim de 2027. Esse é um dos objetivos da Leila, que é renovar com o Abel até o fim de 2027. Aí a matéria aqui do Daniel encerra trazendo algumas aspas do Abel do ano passado, né, quando ele foi passar férias lá em Portugal. Na chegada ao país natal, ele disse que não pensa em trabalhar em Portugal, que ele não quer trabalhar lá. E aí tem as aspas dele aqui. Perguntado se tem o interesse em voltar para Portugal, ele diz: não penso em voltar agora. O que eu quero mesmo é estar com a minha família. Isso é o que eu quero. Ser treinador em Portugal, sendo português, não é fácil. Não para mim, mas para a minha família, porque infelizmente vivemos num mundo muito mediático e as pessoas não conseguem separar o treinador da pessoa ou o dirigente da pessoa, explicou o Abel. Isso, violência no futebol, é o que mais me assusta hoje em dia. Quando as pessoas misturam as duas coisas, o profissional e a pessoa, é perigoso. E é isso que eu não quero. Enfim, as palavras do Abel, mas fique tranquilo, palmeirense, pelo menos por enquanto. O Abel não sai do Palmeiras para o Sporting de Portugal neste momento. Ontem teve a informação do GE dizendo que ele ficou na academia de futebol junto com Leila Pereira e Anderson Barros. Fizeram um relatório gigantesco do que deu certo, do que deu errado em 2024, do que precisa ser feito, dos reforços que precisam chegar. E aí é importante dizer também, estou aqui com um tweet do André Hernan, repórter do UOL, dizendo que o Abel Ferreira foi fundamental para a reviravolta que aconteceu ontem, sobretudo na sexta-feira, dia 13, com a negociação envolvendo o Facundo Torres. E o tweet do André diz o seguinte: bastidores. Abel Ferreira fez uma videochamada com o Facundo Torres e a conversa com o treinador foi decisiva para o avanço do negócio com o Palmeiras, já que o atacante tinha uma oferta do Cruz Azul do México, que inclusive estava ali pagando mais do que o Palmeiras se dispõe a pagar. O Palmeiras se dispõe a pagar aí cerca de 10 milhões e meio de euros. O Cruz Azul chegou com uma proposta de 12 milhões. E aí, segundo o André Hernandes aqui, agora faltam apenas detalhes burocráticos para que o Facundo Torres seja anunciado como o primeiro grande reforço do Palmeiras para a temporada 2025. Jogador interessante, muito interessante. Já falei sobre ele há um tempo atrás no nosso programa aqui no Futeboteco, no Bopismo e no Sistema Solar, os 4 grandes. Para você que não conhece, fica o convite para comparecer e assistir, que é um grande programa no qual nós falamos dos 4 clubes grandes aqui da capital paulista. E eu trouxe o nome do Facundo Torres há umas 3, 4 semanas atrás, falando que é um jogador interessantíssimo, é uma das grandes revelações do futebol uruguaio nos últimos anos, vem sendo convocado pelo Marcelo Bielsa e de fato é um jogador de destaque da MLS. Eu sei que tem muita gente que tem preconceito com jogadores que vêm de lá, o palmeirense tem o trauma por conta do Atuesta, que assim, é bom que se diga, era um jogador
com potencial quando veio, tinha os seus brilhalecos ali na MLS, mas de longe não é nem a mesma questão do Facundo Torres. O Facundo Torres é protagonista do Orlando City, é um jogador que é sul-americano, passou pelo Peñarol, jogando muito bem, jogou com o Piquerez, inclusive, no Peñarol. É um jogador interessante, canhoto, com muita movimentação, pode jogar na ponta direita, pode jogar na ponta esquerda com o pé natural, pode jogar mais centralizado como um camisa 10 ou um segundo atacante, tem muita velocidade, muito poder de finalização com a perna canhota, jogador aquele baixinho, chato, arisco, não sei se será o ideal para substituir o Dudu, a gente precisa ter calma também na análise, mas o Palmeiras está pagando alto, um valor alto em cima desse jogador, uma movimentação custosa que está se arrastando e virando uma certa novela, como a maioria das negociações do Anderson Barros e da Leila Pereira, mas é um jogador que eu acho que vai agregar muito ao patamar de qualidade do time. Óbvio, precisamos de um camisa 9, precisamos de recomposição, precisamos de peças importantes no meio de campo, sobretudo na volância. Nas laterais também eu acredito que o Palmeiras precisa se reforçar. E a chegada do Facundo Torres é importante nesse momento. E aí eu tô aqui com um tweet do Thiago Brandão, que é especialista em MLS no Twitter. É um cara que escreve e acompanha de perto o Facundo Torres, e ele escreve assim: o que a torcida do Palmeiras pode esperar do Facundo Torres? O Facundo é um meia canhoto que joga aberto pelo lado direito, não é necessariamente um ponta, mas sim um cara que consegue acelerar e pensar o jogo quando precisa. Chegou muito jovem na MLS e muito promissor, deu um salto interessante, mas que não o levou ao futebol europeu. Isso é um ponto a se considerar. Às vezes o jogador pode fazer esse caminho, ele tem 24 anos, ainda é jovem, pode vir pro Palmeiras, ficar aqui 2 temporadas, arrebentar e ser vendido para o futebol europeu mais experiente. Pode acontecer, é um pouco mais difícil? Mas pode acontecer. Vem da sua melhor temporada no Orlando e se consolidou entre os selecionáveis do Marcelo Bielsa no Uruguai. É muito talentoso, diz o Thiago Brandão. Acho que alcançou o teto de evolução que a MLS lhe permitiria, e para explodir de vez precisa de uma liga mais competitiva, e o Palmeiras pode lhe proporcionar isso. É um ótimo jogador e que pode se tornar excelente se bem tratado. Talento bruto e protagonista do finalista da Conferência Leste da MLS. E aí no tweet do Thiago, muitos palmeirenses comentando, tem um comentário aqui que chama a atenção de um torcedor. Ele é o famoso enganche, pergunta o torcedor, típico do futebol argentino, como é o Rodrigo Garro, por exemplo, do Corinthians, o Almada. E aí o torcedor diz, ele me lembra muito o Almada. Aí o Thiago responde, parece um pouco. Ele é mais ponta do que o Almada mais cerebral, camisa 10 ali. Ele lembra mais o Savarino, diz o Thiago Brandão. E é importante essa ressalva. Savarino e Almada, 2 destaques aí do Botafogo, time sensação dessa temporada 24 aqui na América do Sul e sobretudo no Brasil. Esses 2 jogadores vieram da MLS e destruíram no Botafogo. Foram protagonistas, sobretudo o Savarino, jogou muita bola. O Almada estreou um pouco depois, mas jogou muito bem também. Então, eu acho que o torcedor palmeirense tem que se livrar desse fantasma atuesta, não tem nada a ver, e ficar esperançoso, porque trata-se de um jogador importante que já conversou com o Abel. O pai dele aí numa conversa, num print que vazou no Twitter com um torcedor, garantiu que a negociação vai acontecer. O próprio Facundo postou uma foto nas férias com várias palmeiras numa praia bonita. Então acho que essa contratação dá pra gente colocar ali, como diria Bruno Lohance, naquele fatídico vídeo, desculpe Bruno, um abraço pra você, do Dudu, 99,9% aí. Acho que só restam detalhes burocráticos, como disse o Hernan, ele chegar ao Brasil, fazer os exames médicos, enfim, conhecer a academia de futebol e se tornar jogador do Palmeiras, o Facundo Torres, que teve números interessantes, gente. Tô aqui com alguns números dele no Orlando City em 2022, 34 partidas, 9 gols e 8 assistências. Em 2023, 33 jogos, 14 gols, já subiu o número, quase pela metade, e 3 assistências. E a temporada 24, que foi o destaque dele, 37 jogos, 16 gols e 3 assistências. Seria um cara, eu acredito que chegaria para jogar
na equipe do Palmeiras, já conversou com o Abel Ferreira, gostou do projeto do Palmeiras, e assim, com todo respeito à Liga Mexicana, com todo respeito aos times de lá, mas acredito que hoje o Brasil tem se tornado uma ponte ainda maior para os jogadores que querem alçar o futebol europeu. Acho que a principal vitrine da América do Sul, os últimos campeões da Libertadores são todos daqui. Tudo bem, mas no Mundial, um brasileiro, um sul-americano não ganha desde o Corinthians em 2012. Tudo bem, mas aqui em nossos quintais ainda chama muita atenção. Brasil e Argentina são países gigantes na história do futebol, tem muita representatividade, sobretudo o futebol brasileiro. Tem se mostrado assim e tem atraído, inclusive, o caminho de volta, né? Os europeus têm olhado cada vez mais para cá e se interessado em jogar aqui. Casos do Memphis Depay, comenta-se aí do Pogba no Corinthians, enfim. São situações que podem acontecer. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o Palmeiras está demorando muito também, né, gente? Já falei isso aqui em um vídeo. Daqui a pouco vem a semana do Natal, daqui a pouco é Ano Novo, acabou dezembro, já começa janeiro, daquele jeito que vai ser o calendário, e o Palmeiras tá muito lento no mercado para um time que precisa fazer uma reformulação, um time que precisa subir o patamar da sua equipe, precisa reforçar sobretudo o ataque. Na matéria do GE de sexta-feira sobre o planejamento, o Abel bateu muito nessa tecla no relatório, precisa de qualidade, precisa subir o sarrafo no ataque. A gente que teve Rony e Flaco Lopes, que foram... Flaco que teve a sua melhor temporada com a camisa do Palmeiras, mas nos momentos decisivos fraquejou, perdeu gols importantes, o Rony nem se fala. Então é um setor que me preocupa e que me deixa, como eu já disse aqui, pessimista em acreditar em Leila Pereira e Anderson Barros, porque para mim eles são muito tímidos no mercado. O Palmeiras, toda negociação que entra, vira uma novela, vira uma dificuldade para contratar. Então a gente tem visto agora essa do Facundo Torres. Enfim, me parece às vezes até um pouco de ingenuidade do Barros em algumas negociações, em não ceder comissões para empresários. A gente sabe como funciona, cara. Você tem que chegar, pôr o pau na mesa e negociar. Pô, você é o Palmeiras, um dos últimos 2 campeões da Libertadores aí. Campeão brasileiro, com know-how, sabe, no mercado. Um time vitrine na América do Sul. Então, me parece muito tímido o Anderson Barros para tocar essas renovações. Então, eu fico com o pé atrás e acho que o Palmeiras está demorando demais no mercado, muito tímido, indo em alvos batidos, Arthur Cabral, fala-se em outros nomes aí, sempre ventilados, Vila Sante do Grêmio, que eu acho até interessante para meio de campo, o Hércules, o presidente do Fortaleza, disse que não chegou nada, que não abriu negociação, é um jogador que custa. O Palmeiras vai ter que investir, vai ter que abrir o cofre. Então, assim, agilidade, gente. Vamos trabalhar porque é duro. O Palmeiras precisa de uma reformulação e precisa de novos jogadores qualificados para chegarem, investirem a camisa e elevarem o patamar do time que em 2024 ficou faltando qualidade técnica para o Palmeiras alçar voos maiores e manter o sarrafo. E aí tem uma notícia aqui também para encerrar, falando sobre o Dudu, a notícia do nosso palestra, do Rafael Bulara, dizendo que a saída do Dudu pode ter sido um até breve, né? Um até breve, que ele pode ter um retorno ao Palmeiras aí para se despedir de uma forma digna, um dos maiores jogadores da história do Palmeiras, sem dúvida. Ele pode voltar ao Palmeiras, segundo a matéria do Bulara aqui, quando a Leila Pereira deixar o comando da presidência do Palmeiras em 2027. Eu não sei se isso vai acontecer. Outra matéria também do GE mostra que a relação do Dudu com o Palmeiras, ela desandou, e inclusive desgastou a um ponto que o Palmeiras deixou de lançar um documentário que vinha sendo produzido sobre a recuperação do Dudu, mostrando ali a lesão que ele teve no joelho, etc, etc. Várias e várias horas de material foram jogados no lixo depois da questão do Cruzeiro no meio do ano. Essa é a informação que eu tive. O Dudu teria aí um documentário mostrando toda a sua trajetória desde 2015 vestindo a camisa do Palmeiras, que foi cancelada por conta desse imbróglio do Cruzeiro. Nessa queda de braço, a Leila Pereira venceu, não abriu mão. E eu já falei sobre isso aqui, foi de uma
assim, frieza constrangedora a forma como o Dudu se despediu do Palmeiras, como ele saiu. E, assim, a repercussão dos jogadores, todo o elenco postando fotos essa semana inteira aí, jogadores ídolos do Palmeiras, até os que já saíram, como Fernando Praz, Zé Roberto, jogadores importantes, o próprio Marcos, jogadores que marcaram era na história do Palmeiras, o Ademir da Guia postando foto ao lado do Dudu num trono, enfim. Ser mais velho pode achar que o Dudu não tá entre os maiores, teve maiores, César Maluco, enfim, mas de fato o Dudu é um dos maiores que vestiu a camisa do Palmeiras e merecia um mínimo de respeito pela trajetória dele. Ele errou, ele vacilou com o Palmeiras, com o torcedor, mas isso não vai apagar nunca o que ele fez com a camisa do Palmeiras. Ele sempre honrou as cores do Palmeiras e, enfim, essa saída deixou muito a desejar. Mas é isso, rapaziada. Eu vou fazer mais vídeos do Palmeiras ao decorrer dos dias. Sempre que surgir alguma coisa eu venho aqui para gravar um vídeo para vocês também, ao estilo do que o Rodolfo faz aí falando sobre o Santos. E você, palmeirense, se gostou, deixa o like, compartilha com seus amigos, manda aí nos grupos pra gente crescer aqui também a comunidade Alviverde no Futeboteco, pra gente fazer sempre vídeos legais para vocês discutirem, falar sobre o nosso time. É sempre um prazer, uma das melhores coisas que a gente faz, demorou? Conto com o seu like, conto com o seu compartilhamento, com o seu comentário. Tamo junto. Valeu!